Então, retomando aqui o nosso projeto, nós vamos dar prosseguimento. Nós já fizemos a parte do layout da aplicação, usando o Android Studio. Vimos que você pode usar para fazer a organização dos componentes utilizando o Infer Constraints, essa ferramentazinha aqui do Android Studio. Ele faz tudo automático, mas assim, vocês vão perceber que essa não é, em muitos casos, a ferramenta ideal para você fazer a organização do layout do seu aplicativo. A gente vai, por exemplo, imaginar de repente que você precisa fazer aqui no celular, você precisa virar a sua tela do seu celular, e vamos ver o que acontece. Eu vou virar aqui, fazer a rotação, e aqui tá legal, né? Só que vamos imaginar que para você digitar, né, você vai digitar os dados, né, você não quer que ele fique assim, você quer que quando ele vire a tela, quando o usuário vire a tela, ele também vá se organizar de forma horizontal, da forma como estava antes, ele consiga manipular a sua aplicação usando essa posição horizontal, né? E a gente vai ver isso com certeza. Vamos ver aqui que eu virei de cabeça para baixo. A gente vai ver como é que a gente pode resolver esse problema, tá bom? Vamos lá. Mas nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar com códigos, a gente vai começar a fazer realmente as implementações que eu passei para vocês logo no início do primeiro vídeo, que a gente ia fazer durante o projeto, né? Beleza. Então, pessoal, eu tenho aqui os componentes que a gente já inseriu na aula passada. Agora nós vamos fazer efetivamente os nossos códigos, como eu já falei também. Para a gente inserir os códigos, a gente precisa ir no main activity. Mas antes de colocar os códigos, a gente precisa nomear esses componentes. Cada componentezinho desse aqui é um objetozinho que vai ficar na memória do computador. A gente precisa identificar de forma única. Não pode ter dois componentes, por exemplo, com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, esse componente, ele do TextView, existe uma propriedade, eu vou apagar aqui chamada ID, ou identificador. Então a gente vai colocar no campo identificador o valor, eu vou colocar um valor identificador para ele único. Então, como ele é TextView, eu vou colocar TextView com letras minúsculas e vou colocar mensagem, uma abreviação, sortear. Pronto, então eu já sei que esse componente chama-se TV mensagem sortear, beleza. Esse outro, sim, ele vai perguntar se eu quero renomear, refatorar o código, vou refatorar assim. Ok, agora vamos para o outro componente, que é o componente que vai sortear, vai ser responsável por sortear o número aleatoriamente. E aí também ele tem a propriedade ID. Nós vamos colocar, como ele é um botão, eu vou colocar button, btn, sortear, pronto, sortear. Vou refatorar novamente. Bom, o componente plaintext, né, é o componente de entrada do palpite, né? Então aqui no ID eu vou colocar, como ele é plaintext, é um componente de edição de texto, né, mas a gente chama de EDT texto, de edição de texto no caso, EDT, e ele vai se chamar palpite, né, porque ele vai ser o componente que vai receber o palpite. Então, vou refatorar, beleza. Aqui embaixo eu já coloquei, né, a mensagem insira palpite. Eu vou dar o nome desse componente, como ele é igual a esse, que ele é um TextView, eu vou colocar também TextView, só que aqui embaixo vai ser palpite, TextView palpite. Desculpem. Então vamos lá, refatorar novamente. Vamos para o último componente que a gente colocou, que é o botão comparar. Como ele é um botão, vou botar button. Isso aqui fica a critério de cada um, eu estou escolhendo esses nomes aqui, mas você tem que colocar sempre, procurar colocar nomes que você consiga
no código identificar que componente é esse, só vendo o nome desse componente. Então sei que ele é um botão e sei que ele é botão comparar. Ok, vou fazer a refatoração e já está criado o nome, os IDs de cada componente, dos 5 componentes que eu criei aqui, 2, 3, 4, 5 componentes, ok? Agora sim, vamos iniciar a nossa codificação aqui. Eu vou lá para o MainActivity, veja que ele já criou uma classe chamada MainActivity que estende de uma outra classe, né, App Compact Activity. Então essa herança, né, essa classe herda características, propriedades e métodos desta outra classe. Isso a gente já viu na orientação a objetos em Java. E ele tem uma classezinha, ele já cria uma classe, já inicializa uma classe chamada onCreate, que é uma classe muito importante, que inicializa o código propriamente dito aqui no Android Studio. Bom, eu vou criar aqui algumas funções para a gente ter exatamente a noção da implementação das funções aqui usando o Android Studio. Nesse caso, eu vou criar a função, ou seja, a ação que o botão sortear número vai realizar. Então, como sempre, né, vamos criar eu vou deixar essa função como pública. Essa função ela não vai retornar nada, por isso que eu estou usando o void. Vou colocar o nome da função, vou colocar sortear número, abre e fecha parêntese, abre e fecha colchetes, e a gente tem a função criada. Dentro dessa função a gente vai colocar um parâmetro que é parâmetro view, certo? E vou colocar novamente, vou repetir aqui view, só que com letra minúscula, certo? Vou view e aqui dentro a gente vai colocar nós vamos colocar os componentes que a gente vai usar. Nesse sortear número, quais são os componentes visuais que eu vou precisar manipular? Eu vou precisar, se eu for analisar de forma lógica, eu vou precisar de um text view. Por quê? Porque lá eu vou exibir uma mensagem quando eu sortear. Eu vou exibir uma mensagem para o usuário: olha, eu sorteei o número, né? Agora dê seu palpite. Eu vou precisar desse componente para mostrar uma mensagem para o usuário. Então, qual é o componente que a gente vai usar para mostrar a mensagem? Se a gente observar aqui, eu vou querer, né, que ele mostre essa mensagem aqui em cima, certo? Nesse text view aqui, ok? Então vamos voltar para o código. Esse text view chama-se TV MSG sortear. Já vou dar um Ctrl C para saber o nome aqui direitinho, mas de qualquer forma a sintaxe para você informar para o método que vai usar aquele componente, primeiro é colocando o nome do componente, da classe que o componente faz parte, que no caso é TextView. Se eu colocar aqui TextView, já vai aparecer, ó, TextView. Agora eu vou colocar o nome da minha instância desse objeto que eu vou utilizar aqui, ou seja, esse é o conceito de instância. Estou dizendo, olha, nesse método eu vou usar um componente TextView que vai se chamar, aí sim eu vou colocar o mesmo nome que eu dei lá na ID, mas eu poderia ser um outro nome, certo? Não tinha problema. Eu vou colocar o igual e vou colocar um código que vai ser bastante utilizado aqui no Android Studio, que é isso aqui. Quando você coloca o find, já aparece find view by ID. Quando você pressiona Enter, ele já abre um parêntese lá e você vai colocar os parâmetros que é r.id, ou seja, R de resources, né, de recursos que já existem dentro do próprio da própria IDE,
que você vai usar agora. Eu estou dizendo que eu vou usar de recurso, eu vou usar o componente que tem a ID chamada TestView ou TextView, né? MSG sortear. É exatamente aquele componente lá de cima que a gente colocou para exibir a mensagem. Eu vou usar esse componente porque quando eu sortear o número, eu quero que nesse componente seja mostrada uma mensagem dizendo que já foi sorteado o número, agora que o usuário digite lá o seu palpite, certo? Beleza. Além dele, eu vou utilizar, vou ter que criar, na verdade, uma variável que vai armazenar o número que foi sorteado. Então a gente vai estar pensando já na lógica de como esse programa vai funcionar. O que é que ele vai fazer? Então ele não vai sortear o número e guardar em uma variável. Então posso pensar aqui que eu vou criar uma variável chamada número sorteado, certo? E essa variável ela vai receber o quê? Ela vai receber o número exatamente que for sorteado. Mas como é que eu faço para sortear um número aleatório aqui? Existe aí uma função bem legal, né, que o Java possui, que praticamente quase todas as linguagens possuem, linguagem de programação, que é um método que gera para a gente automaticamente, aleatoriamente, desculpem, um número que a gente pode definir qual é essa variação de números que a gente precisa. Nesse caso, o método que eu já falei que já existe pronto, é o random, certo? Então você coloca random, abre e fecha parêntese, ponto A. Não esquecer, como a gente está instanciando o objeto random, então tem que colocar new aqui, senão vai dar problema. Então new random, pronto, abre e fecha parênteses. Então o random é exatamente isso. Eu vou chamar esse método, vou instanciar ele e chamar ele para que ele execute esse número. Vou colocar ponto nextInt porque é um número inteiro que eu quero que seja sorteado de forma aleatória, certo? Ok? Ponto e vírgula. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui então? Esse método random dentro dele existe uma função chamada nextInt que vai pegar o número e vai fazer o próximo número, né? Next, próximo inteiro, e vai gerar esse número e vai armazenar na variável chamada número sorteado, certo? É dessa forma que você faz o sorteio aí, faz a geração aleatória de um número usando a linguagem Java dentro do Android Studio. Beleza? Só que tem um detalhe que a gente precisa fechar aqui. Que se eu fizer o seguinte, olha, deixa eu tentar mostrar alguma coisa quando eu clicar no botão sortear número, sortear número. Vamos exibir esse número que foi sorteado aqui. Para isso eu vou usar o meu TV MSG sortear, ou seja, aquele campo lá que a gente já criou lá. Então aqui dentro eu quero que seja mostrado o número sorteado, aleatoriamente. Mas vamos ver o que acontece, certo? Eu vou colocar aqui, para isso, né, para mostrar o que tem dentro, né, dessa variável aqui, lá no componente TextView, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome da minha instância, né, TV MS sortear, TV. Se eu começar, peraí, não, Ctrl Z eu coloquei no lugar errado. Se eu colocar TV, já vai me aparecer aqui, ó, aí eu vou colocar ponto. Essa instância, né, desse componente, como vocês viram lá, ela possui, esse componente aqui, possui uma propriedade chamada text, né, text. Então a gente vai usar um método que vai buscar, que vai mostrar, na verdade, que vai alterar esse campo colocando algo que você queira. Por exemplo, aqui nesse caso, ponto, eu vou chamar o setText, que é exatamente esse método que vai guardar algo dentro daquele atributo text lá, daquele componente. Eu vou colocar uma mensagem só para a gente ver. Olá,
estou aparecendo aqui em cima. Beleza, só para a gente ver o que vai acontecer, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar novamente esse projeto, a gente vai ver o que vai acontecer. Ele vai ser inicializado novamente no celular e veja lá que está aparecendo normal, né, o título do meu aplicativo, a mensagem que eu coloquei inicialmente para esse componente. Clique no botão sortear número para iniciar o jogo, mas quando eu clico em sortear não vai acontecer nada ainda, certo? Não acontece nada ainda porque eu preciso dizer para esse botão sortear qual é o método que ele tem que executar quando alguém clicar, apertar o dedo em cima dele. Então, como o nome do meu método chama-se sortear número, eu vou copiar ele, eu vou lá para o ActivityMain, eu vou clicar em cima do componente. Dentro dos atributos existe um componente chamado onClick, que é exatamente o atributo que executa algo, faz uma ação quando alguém clica em cima do botão ou simplesmente aperta o dedo em cima, né, na tela do celular, e vou colar. Então nesse atributo aqui eu vou colar o sortear número, certo? Que é exatamente o nome do meu método lá que foi criado lá no código do mainActivity.java, certo? Sortear número vai ser executado assim que alguém clicar nesse botão. Então se o sortear número vai ser executado, então tudo isso que está aqui dentro vai ser sorteado quando o botão sortear número for pressionado, ok? Só diminuir aqui o espaço. Então agora sim, vamos executar aqui para ver o que vai acontecer novamente. Ele vai reinicializar aqui a aplicação, né, e vamos ver, apareceu novamente do jeito que estava antes, né? Quando você clicar em sortear número, veja que apareceu a mensagem que eu coloquei lá. Olá, estou aparecendo aqui em cima, exatamente essa mensagem aqui, certo? Veja como é legal essa interação dos botões com os métodos, né, que você vai criando. Você vai criar um método, faz um link com o botão e ele, quando você for clicado, ele já vai executar aquela ação. Mas na verdade eu não quero exibir essa mensagem, eu quero que ele mostre o número que foi sorteado. Então eu vou colocar aqui só a mensagem, o número sorteado foi. Colocar 2 pontos e na frente vou colocar aquele símbolo de concatenação que vocês conhecem, né? E vou colocar o nome da variável que vai ser mostrada, né? Que é o número sorteado. O nome da variável que vai ter seu conteúdo mostrado aqui. Então é exatamente o número sorteado que vai estar armazenando o valor sorteado. Mas vamos ver o que acontece agora. Eu vou fazer o mesmo procedimento e vou ver como é que vai acontecer agora. Ok? Vamos lá. Vou clicar no botão sortear número e apareceu a mensagem realmente, ó, o número sorteado foi, só que apareceu um número muito esquisito, muito grande, um número negativo, porque ele está fazendo um cálculo aí baseado em números, certo? Números maiores, para que a gente possa limitar até, nesse caso o nosso sorteador ele vai sortear até 100 números, até o número 100, então a gente precisa definir aqui no nextInt, dentro do parêntese, que ele vai sortear até 101 números. Ou seja, por que 101? Porque ele vai começar a partir do número 1. Então eu quero que ele sorteie 100 números exatamente, 1 ao 101, 100 números exatamente, tá bom? Agora vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou executar novamente aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu clicar no botão sortear número. Clique no botão sortear número para iniciar o jogo. Eu cliquei e veja que apareceu agora sim um número mais compreensível, né? 93. Então os números vão estar, toda vez que eu clicar, vão estar sempre nesse intervalo de 1 até 100. Tá bom? É isso. Daqui a pouco a gente volta com a continuidade desse projeto. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Até daqui a pouco.